Marcos capítulo 3, o versículo 5, que Jesus está na sinagoga e um homem com uma das mãos mirrada, uma mão defeituosa, seca, como alguns dizem, entra na sinagoga. E era dia de sábado. E ao invés dos fariseus estarem lá para ouvir Jesus, estavam lá para ver se ele ia fazer alguma coisa no sábado. E diz, Marcos 3, 5, e olhando para eles em redor com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração e disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Jesus, ele libertou um homem de uma escravidão. O homem, ele passou a ter uma vida diferente. Ele estava ali na sinagoga para celebrar, que era um costume também das pessoas, para estudar, para ouvir a palavra. Não sabemos quantos anos esse homem estava ali, mas o importante é que ele atendeu o chamado de Jesus. E Jesus não estava preocupado com os que os fariseus ou os herodianos iam dizer. Mas o versículo diz, o versículo 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. Preste bem atenção, esses dois grupos aí, os fariseus e os herodianos, eles eram inimigos, porque os herodianos aceitavam o domínio de Roma na Palestina, Israel ali, eles aceitavam, eles sim, ficavam junto com o povo ali, na questão de se aproveitar da situação, mas os fariseus não. Os fariseus eles consideravam separado, um povo especial, os líderes, os bons, mas homens que conheciam a palavra, pode-se dizer a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, liam a Bíblia, liam as Escrituras, mas não obedeciam. O interesse deles era se livrar de Jesus. Porque Jesus estava, no linguajar assim, cortando o nosso barato. Jesus estava atraindo uma multidão de pessoas. As pessoas não estavam mais indo atrás deles. E como o texto diz aqui, no versículo 7, e retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Jesus ele não tinha interesse nas multidões. Só que a mensagem de Jesus não era uma mensagem da lei. Era uma mensagem para o homem se arrepender, se converter. Ele mesmo diz em Marcos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependimento é você ler a Bíblia, ver o que a Bíblia condena e você se arrepender pelo que a Bíblia diz. E é isso que Jesus está aqui. Os herodianos, esses homens, os fariseus e os líderes religiosos, eles estavam preocupados com a situação política deles. Eles misturaram a religião com a política, podemos dizer assim. Estavam com raiva de Jesus, porque a multidão não estava mais, segundo eles, com a elite, estava seguindo um camarada de Nazaré, uma pessoa da Galileia. Eles até brigam que não surgiu profeta da Galileia, entre eles lá os doutores da lei e os escribas. Mas o que é dito aqui é que Jesus curou este homem, realizou milagres. A multidão estava seguindo a Jesus. A multidão não era mais seguidores dos fariseus, dos escribas, dos saduceus. E Jesus diz no versículo 9, e disse-lhe aos discípulos que tivesse sempre um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não apertasse. Jesus estava ali ensinando. Os homens, ao invés de ajudar as pessoas a se libertarem, eles estavam colocando mais julgos, mais cargos, mais rituais religiosos. E Jesus Cristo ele veio
Ele disse, eu vim cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Quando Jesus ia passando, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Enquanto você estiver preocupado com os rituais e os dogmas da sua religião, você vai estar esquecendo do verdadeiro sentido de Jesus. Jesus curou esse homem fisicamente, mas o resultado depois, o que esse homem passou a ser diferente, passou a ser olhado diferente, aquele homem não tem mais aquela maldição que tinha nele. Quem tirou? Jesus. Mas os fariseus, os herodianos, esses homens não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados em manter a religião deles. Jesus quer que você tenha um dia para a sua vida. Um dia para você refletir. E não ser escravo de ninguém. Fica a dica.